graça e a paz do nosso Senhor continue abundante sobre nossa vida a cada dia. É um privilégio, né? O reverendo Herbert falou que eu prontamente aceitei, mas eu fiquei privilegiado. Falei, rapaz, que honra, gostoso receber esses convites para que nós possamos celebrar junto com a igreja 39 anos. Que bênção. Não só eu, né? Alguns viram também aí a notificação o convite para o aniversário, estão aqui também comigo como visitantes também. Eu louvo a Deus que a gente pode ter esse privilégio de, junto com os irmãos, celebrar, festejar aquele que torna tudo isso possível, aquele que nos conduz e conduziu durante todo o nosso percurso. Abra sua Bíblia em mais um salmo, Salmo 90. Salmo muito conhecido, principalmente por alguns dos seus versículos. Salmo 90 é a oração de Moisés, não é um salmo de Davi. Normalmente a gente acostuma bastante, né? Pensa em salmo, já pensa que é de Davi. Que não, um salmo de Moisés, no qual ele diz: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira? E a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor. Até quando? Tem compaixão dos teus servos. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Graças damos-te, nosso bom Deus, pela leitura da tua palavra, e rogamos que o teu Santo Espírito esteja arando o solo no nosso coração e faça com que a tua palavra venha a crescer e frutificar em nós a cada dia, no nome de Jesus. Amém. É interessante quando a gente para pensar um pouquinho da brevidade da nossa vida, né, e a eternidade de Deus. Quando a gente começa a prestar atenção em algumas coisas que são rápidas, assim como as crianças quando começam a brincar, aí a gente vira para eles e fala: viu, já deu a hora, vamos dormir. Mas já, sempre assim, né? Quando nós nos divertimos, quando nós aproveitamos, o tempo voa. E por vezes, quando nós desperdiçamos, também voa. Quando você está passando vários reels no Instagram, aí você passa e vai assistindo vários. Aí alguém te chama, fala: o que foi? Mas já acabei de pegar o celular. Não, já faz mais de 40 minutos que você está aí. O tempo voa e nós mal percebemos. Alguns aqui provavelmente lembram de quando a igreja não estava nem um pouco parecida como está hoje. Mas tem alguns aqui que chegam, parece que sempre foi desse jeito. Mas o tempo começa a avançar e as coisas ao redor vão mudando de tal forma que, se a gente não aproveitar de fato, já desperdiçamos bastante. É como a gente fala para aquelas pessoas que acabaram de ter filho, né? Aproveita, o tempo voa.
Daqui a pouco vai estar grande e você não vai mais poder pegar no colo, não vai mais poder falar, ô bebezinho do papai, não vai poder fazer as graças, porque o adolescente não gosta disso. Ô mãe, para, na frente dos meus amigos, não faz isso. Sim, o tempo voa e nós não percebemos. Quando nós caímos por nós mesmos, pronto, já foi, já passou, perdemos o tempo. Então, quando nós paramos para refletir aquilo que o Senhor traz em sua palavra, através de Moisés, o teu servo, sobre a sua eternidade e sobre a nossa brevidade, é sempre bom em datas comemorativas a gente lembrar disso. Festejar, celebrar ao bom Deus pelas bênçãos recebidas, como nós cantamos, e refletir sobre toda a obra que Deus tem operado através da nossa vida. Então eu quero falar nessa noite com vocês de fato sobre isso. Diante da eternidade de Deus, observamos nossa brevidade e o quanto nós carecemos do Senhor. Diante da eternidade de Deus, nós percebemos a nossa brevidade e o quanto carecemos do nosso Senhor. Moisés, ele vai estruturar de uma maneira bem simples aqui, bem didática para a gente entender, e ele começa então falando da eternidade do nosso Senhor. Os 2 primeiros versículos como um tema principal, então ele coloca assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Não sou só eu que estou observando que o Senhor tem sido o nosso refúgio, mas muitos já têm observado isso. Sabe aquele lugar seguro? Casa da avó? Ou o nosso lar? Um lugar gostoso e aconchegante, que ali nós nos sentimos seguros, abrigados, protegidos. É isso que o salmista diz: o Senhor tem sido o nosso refúgio. Quando passamos por dificuldade, nós sabemos em quem correr. Até mesmo quando nós falhamos, nós pedimos perdão e nós recorremos àquele que de fato pode nos ajudar. O Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Não é só agora, há muito tempo o Senhor tem feito isso. Antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Aqui é uma certa forma de redundância. Eterno é aquilo que não tem começo e não tem fim. Então é redundante falar de eternidade a eternidade, mas esse é o sentido. É ressaltar e demonstrar que Deus de fato não tem início, não tem fim. Antes que as coisas mais antigas que já existem viessem a ser criadas, Deus já existia. Aqui talvez Moisés estava relembrando das palavras que ele ouviu da sarça. Quando eu chegar aos meus irmãos, o que eu direi? Diga que o eu sou me enviou a vós. Eu sou, não eu era, não eu serei, mas o eu sou, desde sempre. Não teve início? Não teve início. Mas quem criou Deus? Ele não foi criado, ele sempre existiu. Como? Foge da nossa compreensão. Nós somos limitados para entender aquilo que vai além da cronologia, aquilo que vai além do tempo, porque a gente está acostumado a ter início às coisas. Nas nossas conversas, se não tem um começo, a gente fica perdido. É mais ou menos quando a gente está conversando e a pessoa ela já começa da metade do caminho, como se a gente já soubesse o que está acontecendo. Quando a pessoa vem acelerada e afobada contar uma coisa para você, então você lembra de tal coisa? Fala, não lembro, pode voltar e contar lá de trás, porque eu não lembro desse início de conversa. Não, daquela vez, quando brigou fulano e fulano. Eles brigaram? Não, volta um pouquinho mais, eu não estou entendendo mais nada. Nós, para nos situar, precisamos entender um pouquinho até mesmo do início. Sabe aqueles filmes que ficam o tempo todo voltando no passado? Às vezes dá até um negócio, mas se não tem aqueles retornos, a gente não entende. Se eles não fazem de fato isso, fica difícil de entender e nós queremos sempre entender. Mas Deus, a nossa inteligência limitada e decaída por conta do pecado é incompreensível. Por isso que pela fé é que nós cremos, pela fé é que nós nos movemos e existimos. Porque racionalmente é complicado tentar dar razão, dar algum motivo, como que alguma coisa sempre existiu. Eu vou citar um pouquinho, uns termos um pouco mais complicados, mas eu gosto disso. Porque a entropia, o desgaste de energia faz com que as coisas vão perdendo durante o tempo, mas Deus não tem isso.
É uma linguagem física, tá? Se você gosta um pouco disso, você vai até vibrar. Fala, é verdade. Se não tivesse entropia, até viagem no tempo seria possível. Alguns universitários gostam desse assunto e a gente divaga e vai longe sobre isso. Mas voltando, Deus é eterno, incompreensível a nós, incompreensível a Moisés. Tanto que ele continuou fazendo inúmeras perguntas quando ele ouve: o eu sou me enviou a vós outros. O eu sou sempre teve, eterno, como assim? É pela fé que nós descansamos um pouco dessa nossa curiosidade. Então, depois de falar da eternidade, ele já começa a relatar aqui o homem a partir do versículo 3 e falar da brevidade que ele tem. Depois de ele então falar da eternidade de Deus, ele começa a falar da brevidade do homem. Versículo 3: tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filhos dos homens. E é interessante, para entender um pouco melhor esse, a gente vê o 4: pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem que se foi, e como a vigília da noite. Aos olhos de Deus, a nossa vida é uma breve brisa. Como ele vai relatar em várias formas diferentes, ele vem tentar descrever como que é a nossa vida diante dos olhos de Deus, diante daquele que é eterno, diante daquele que não cabe no tempo e espaço que nós vivemos, naquele que sempre foi, é e sempre será. A nossa vida é um sopro. É como se ele olhasse e pronto, já acabou. É como os shorts do Instagram, do YouTube. Você se empolga com aquele negócio, já acabou. Não, deixa eu ir atrás desse link, agora eu quero ver. Agora eu quero me inteirar um pouco mais. Aos olhos de Deus, somos muito breves. Aos olhos daquele que é eterno, 1000 anos não é nada. Já parou para pensar nisso? Já parou para imaginar? Às vezes você ainda não parou para pensar, mas converse com alguém um pouco mais novo. Eu gosto de conversar com as crianças. Chegando ali na adolescência, eles falam para a gente assim: quando eu era criança. Como assim? Quando você era criança? Quantos anos você tem? Tenho 13, tio. Hã? E você está querendo dizer o quê? Qual é a sua história de vida que você quer contar que é tão diferente de 6 meses para cá? Para eles, 1 ano é uma eternidade. Para nós, que já estamos um pouquinho mais calejados, 13 anos, você nem começou a viver ainda. Vai vir muita coisa pela frente, maravilhosas, incríveis, e algumas preocupações também. Mas a percepção de tempo nós começamos a ter cada vez mais, quanto mais nós vivemos e mais nós observamos as coisas. Quanto mais eu observo, mais eu vou tentando entender um pouco quanto a isso. E Moisés, um homem que viveu 120 anos, ele sabe muito bem o que ele está falando. Ele observou muitas coisas acontecendo. Então quando ele olha para aqueles homens que já se foram, aos olhos do Senhor, se aos olhos dele já era uma brevidade, aos olhos do Senhor era um estalar de dedos. O versículo 4 também vai fazer uma referência lá em 2 Pedro 3,8, quando Pedro lembra de que para Deus um dia são 1000 anos e 1000 anos como um dia. Para ele não tem diferença alguma. Ele vive fora do tempo. Deus é atemporal, mas para nós viramos pó em muito menos tempo do que isso. E ele então vai começar a comparar com outras coisas, como um sono. Um sono, sabe aquele cochilinho no sofá? Aquele cochilinho que você deu assistindo o filme e você pensou que passou uma eternidade, mas você volta 2 minutinhos. Aos olhos de Deus a nossa vida é assim. Como a relva, que aqui ele fala que é algo que floresce de madrugada, à tarde ali já começa a murchar e secar, em menos de 24 horas. 24 horas é pouco tempo. O dia de ontem, o que você fez em 24 horas? Bom, eu dormi 12 horas, alguns vão dizer. Já perdeu metade do dia. E as outras 12, fez o quê? Sei lá, mexi no celular, dobrei a coberta. Aí eu abri a coberta e deitei de novo, porque eu queria dormir um pouco mais. Se a gente parar para prestar atenção, 24 horas, pouquíssimo tempo, e isso aos olhos de Deus é toda a nossa vida. E ele continua várias outras comparações.
Mas, antes até mesmo de começar essas comparações, porque aqui ele vai começar a trazer motivos e vai novamente falar que nós somos como um breve pensamento, que os nossos dias acabam brevemente. É bom a gente lembrar de que a nossa vida aos olhos de Deus é como um sono. Estudiosos vão dizer que alguns sonhos duram segundos. Talvez um dos mais demorados ali em estudos chegam a 40 minutos. Eu acho que o meu não chega a 5. Começa a sonhar, já toca o despertador. Parece que é 30 segundos antes de levantar. Mas quando é criança parecia uma eternidade aqueles sonhos. Mas aí quando você percebe, foi pouquíssimo tempo. Já passou, já foi, já acabou. Parece algo duradouro, parece algo comprido, mas só alguns segundos. Poucos segundos. Depois então, a partir do versículo 7, ele vem começar a explicar um pouquinho dos motivos dessa nossa brevidade, que nos faz lembrar a situação na qual nós estamos. Versículo 7, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados. É um motivo, nós somos consumidos. Porque a nossa vida aos teus olhos, ó Deus, é uma brevidade. Por conta da tua ira sobre nós. Nossa, pastor, como assim? Deus está irado com a gente? Ele vem lembrar o que aconteceu conosco. Nós pecamos. Versículo 8, diante de ti pusestes as nossas iniquidades, e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. Fomos feitos para habitar no Éden, com o nosso Deus em comunhão plena e perfeita, mas nós pecamos. E o salário do pecado é a morte. Então, por conta do pecado é que a nossa vida é breve. Por conta da nossa pecaminosidade é que a nossa vida aos olhos de Deus é como a relva, que de madrugada vai começar a crescer e de noite já está murcha. Por conta da nossa pecaminosidade, porque o pecado está à nossa porta. E em nossa vida é essa brevidade. Diante de Deus estão todos os nossos pecados e iniquidades. E no versículo 9 e 10 ele intensifica: pois todos os nossos dias se passam na tua ira, e acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. E o 10: os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Neste caso, o melhor deles é canseiro e enfado. No melhor dos casos, está cansado. Enfadonhos são os nossos dias. Por quê? Por conta do pecado em nosso meio. Por conta das dores consequentes do pecado. Isso cansa, isso machuca, isso dói, isso nos aborrece por muitas vezes. Nós somos pecadores aos olhos de Deus, e diante de Deus não podemos viver eternamente, por conta do pecado que habita em nós. Por conta dessa nossa condição pecaminosa, então, é que no versículo 11 Moisés pergunta: quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? Mesma coisa que ele estivesse falando assim: quando o Senhor se ira contra nós, a gente já morre, não dá nem tempo de conhecer, a gente já parte dessa para uma melhor, como a gente gosta de dizer. Diante da ira do Senhor, nós já não resistimos. Por isso nós tornamos ao pó. Por isso é que nós somos breve, por conta do pecado que habita em nós, e então a consequência que é a morte. E aqui talvez Moisés poderia lembrar de muitas coisas que aconteceu com o povo. Quando abre uma fenda na terra e toda uma família é tragada. Quando eles então começam a blasfemar, inúmeras serpentes aparecem e começam a picar os israelitas. Quantos muitos, ao ficarem reclamando, caem a espada, caem de várias formas diante dos olhos de Moisés. Moisés então viu que o pecado e as suas consequências são terríveis. E por isso que ele diz: aqueles que chegaram a 70, 80 anos estão cansados. É a mesma coisa que ele estivesse falando aqui: eu
estou cansado com essa minha idade. Já cansei. E estou no melhor dos casos. Esse homem subiu o Monte Sinai com 120 anos. Tem jovem aqui que não sobe uma montanha, gente. Esse homem tinha vigor, muito vigor. Jovens e adolescentes aqui que não conseguem dar um passo subindo na ladeira. Itapeva, né? Tem pouco morro essa cidade. Alguns jovens pegam uma ladeirinha e já desistem, já fala: pai, posso pedir Uber? Não dá não, é muito grande essa ladeira, não dá para ir para casa desse jeito não. Pede carona para todo mundo, porque é difícil. Imagina, aos 120 anos subir o Monte Sinai. Esse homem tinha vigor e ele poderia dizer: passando dos 80 é só canseira e enfado. Eu não estou dizendo que você que tem 80 anos é só canseira e enfado. Moisés está falando. Mas lembre-se, por conta do pecado habitando em nosso meio, por conta da situação pecaminosa na qual nós nos encontramos, sim, é triste, é difícil e é pesado. Nossa vida tem prazo de validade diante de Deus, por conta do pecado. Nós erramos, nós falhamos, e tem um prazo de validade. Já está definido, já está determinado de fato isso. Por isso, o pedido de Moisés, lá no versículo 12: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Nossa vida é breve. Nós pecamos, nós falhamos diante de Deus, então Deus, ensina-nos a contar os nossos dias. Bom, a igreja está completando 39 anos, então vamos tentar fazer umas contas aqui. 39 vezes 365 vai dar 14.235 dias, certo? Mas tem anos bissextos. Vamos ver aí cerca de 10 anos bissextos. A cada 4 anos, 39, quase 40, vamos jogar 10 dias a mais, 14.245 dias. Pronto, a igreja alcançou um coração sábio. É assim? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. São 14.245 dias da igreja. A igreja é sábia. Não é, né? Não é dessa forma. A igreja é sábia. Pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pela instrumentalidade do Espírito Santo e guiados pela palavra, sim, somos sábios. Mas por quê? Porque nós observamos os nossos dias, aprendemos com os nossos erros, pecamos, nos arrependemos, voltamos-nos a Deus e clamamos a Deus: ajuda-nos. E quando então nós começamos a olhar para o passado e contar historicamente o que fizemos, o que deixamos de fazer, o erro que os outros cometeram e como que Deus os conduziu a acertar nas próximas vezes, aí sim nós alcançamos um coração sábio. Quando nós aprendemos com os erros dos outros, quando nós olhamos para os antigos e de fato pensamos: esses foram gigantes. Gigantes nas quais um historiador gosta de usar essa expressão, que nós hoje, na situação em que nós estamos, com tudo aquilo que nos foi proporcionado, é como se nós estivéssemos como anões montados nos ombros de gigantes. Heróis da fé trouxeram benefícios para nós até hoje. Aqueles que iniciaram o trabalho aqui na igreja, que colocaram todo o seu empenho, o seu labor à igreja, não só aqui no Jardim Maringá, mas a igreja do Senhor, sempre avançando, triunfante, gloriosa. Quando nós observamos e contamos os nossos dias e os dias dos nossos irmãos, Deus vai nos dando sabedoria a cada dia. Nós aprendemos a viver essa vida. Há um ditado popular que diz que errar é humano, não é? Aí eu aprendi com alguns antigos que errar é humano, mas insistir é burrice. E de fato, se a gente aprende a contar os nossos dias, a gente não vai permanecer no erro. A gente vai ter um coração sábio e começar então a mudar. Viver de verdade os nossos dias, aproveitá-los na presença do Senhor, como diria o pregador em Eclesiastes, no capítulo 11, versículo 9, até o capítulo 12, versículo 1, ele diz assim: alegra-te, jovem, no dia da juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem ao teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade.
Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então ele clama por misericórdia. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Ajuda-nos, Deus, não queremos pecar mais, não queremos falhar mais. Chega de cobra vindo picar a gente. Chega de um sol escaldante sobre nossa cabeça. Talvez aqui Moisés, no deserto, observando toda a situação difícil, mas uma providência excelente, maravilhosa do Senhor. Porque o Deus é o mesmo, desde o início, desde que nós tivemos início, até quando nós teremos um fim. E Moisés tem observado isso, que Deus em nenhum dia falhou em mandar pão ao seu povo, e nenhuma vez deixou de sustentá-los com água. As sandálias dos seus pés não gastaram, suas roupas não rasgaram. Deus foi bom esse tempo todo com eles. Só que por conta do pecado, castigos ainda vinham. E é isso que ele está clamando: Senhor, tem compaixão dos teus servos. Ele clama por misericórdia. Olha a situação que nós estamos, nós somos pecadores. Tem misericórdia de nós. Precisamos do Senhor, não queremos sofrer mais. Ajuda-nos a mudar. Transforma-nos, molda-nos e conduz-nos com graça a cada dia. Versículo 15: alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos apareçam as tuas obras, e aos teus filhos a tua glória. No deserto, Moisés ainda queria se alegrar. No deserto, em meio de uma situação bem difícil, bem calamitosa, Moisés queria ver a Jerusalém celestial, queria vislumbrar a glória do Senhor. Concluindo, irmãos, Moisés entendeu a eternidade e a soberania de Deus compondo esse salmo. Se ele não tinha entendido bem, ali na sarça, com as 10 pragas, ele começou a entender no deserto. Ali durante 40 anos no deserto, ele começou a ver inúmeras situações. Ele viu muitos queridos morrerem, seus irmãos Arão e Miriam. Arão lá em Números 20 e 28, Miriam em Números 20, versículo 1, narra da morte deles e como Moisés ainda vive durante um tempo. Pessoas queridas indo, e ele ali continuando, vendo toda a situação, toda a dificuldade, todo o pecado envolvendo o povo do Senhor. Não só estes, mas aqueles que foram picados, aqueles que foram feridos, aqueles que foram tragados pela terra. Irmãos, por vezes nós, ao olhar o tempo passar, nem estamos observando essas coisas, nem estamos parando para refletir o quanto o pecado tem nos feito perder tempo, o quanto nós não temos sido sábios, não temos contado os nossos dias, não temos aprendido com os nossos erros, não temos nos voltado ao Senhor para clamar por ajuda, assim como Moisés está fazendo aqui. Mas peregrinando no deserto que nós estamos todos no deserto, com a coluna de fogo durante a noite e a nuvem durante o dia, no deserto, comendo de um pão celestial que vem, no deserto, bebendo de uma rocha que flui rios de água viva, no deserto, já desfrutando de bênçãos maravilhosas, porque estar aqui é uma bênção. A vida é uma maravilha na presença do Senhor. Nós cantamos, ó aleluia, assim é céu fluir, perdão, aqui na terra ou mar, por onde for com o Senhor, é céu aqui. Nós já vivemos o céu com Cristo, nós já em Cristo Jesus vislumbramos as maravilhas, as coisas excelentes. Nós já estamos desfrutando da glória e da graça que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor, porque a escama já caiu dos nossos olhos,
Nós podemos contemplar a glória, um pouquinho da glória e da majestade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós fomos comprados, nós fomos salvos, nós fomos redimidos, justificados, santificados e glorificados pelo nosso Senhor. Então nós já nos alegramos, mas ainda estamos no deserto. A Jerusalém, a terra prometida, a pátria celestial, ainda não a alcançamos. Ainda não adentramos nela. Estamos nesse deserto, estamos nesse processo. Nesses nossos ajuntamentos, a presença de Deus é real. O Espírito Santo em nosso meio está presente, nós já podemos glorificar e exultar, porque não como nos dias de Moisés, ele observava só o pecado do povo, mas nós podemos observar Cristo Jesus na cruz do Calvário morrendo em nosso favor e ressuscitando ao terceiro dia, para que nós não olhássemos só para a morte, mas para que nós pudéssemos olhar para a vida, para que não mais só o pecado fosse observado pelos nossos olhos, assim como foi nos de Moisés. Quando nós então observamos a pergunta de Moisés no versículo 13, volta-se Senhor, até quando? Nós olhamos para a cruz e dizemos, Moisés, já foi, agora é só aguardar o retorno glorioso, agora é bênção, agora é permanecer na presença desse nosso Senhor, e saber que a pátria celestial já nos aguarda. Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá, que o Senhor esteja confirmando a obra da mão de vocês a cada dia. O versículo 17 é maravilhoso. Seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Que ao agir, que ao trabalhar na obra do Senhor, que ao viver a nossa vida, ao passar por estas portas, em casa, no trabalho, na escola, com os vizinhos, onde quer que o Senhor nos colocar, que o Senhor esteja confirmando a obra das nossas mãos e não reprovando. Para exemplificar um pouco melhor com a própria Bíblia, Paulo, em 1 Coríntios, ele fala que todas as nossas obras passaram pelo fogo. Cada um veja como edifica: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha. Saiba que a obra construída vai passar pelo fogo. Prata, ouro, pedras preciosas são refinados, purificados pelo fogo. Madeira, feno e palha se queimam. Quando nós pedimos, Senhor, confirma a obra das nossas mãos, é a mesma coisa que nós dissemos, Senhor, que aquilo que nós estamos fazendo como igreja do Senhor, que aquilo que eu estou fazendo como servo do Senhor, seja de acordo com a Tua vontade. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. E eu louvo a Deus, porque completar mais um ano de igreja é o Senhor confirmando a obra das nossas mãos. É o Senhor confirmando e falando assim, continuem firmes. Continuem firmes, a Jerusalém Celestial está logo ali, vamos firmes. Animem-se, alegrem-se, caminhem, exultem, celebrem, andem, não parem, não desistem. Deus está confirmando a obra de nossas mãos a cada dia. Senão Ele vai fazer a gente voltar pelo caminho. Deus é misericordioso, Deus é maravilhoso. E na cruz de Cristo Jesus é que nós nos apegamos para continuar essa caminhada até que Ele venha. Vamos orar? Graças damos-te, nosso bom Deus, por sua graça, por sua misericórdia, porque, ó bom Deus, por vezes nós olhamos para o mundo, nós olhamos para o pecado atrelado à nossa vida e à sociedade, e por vezes aquilo que nós só vemos é uma brevidade, coisas passageiras. Mas, bom Deus, ao olhar para a cruz de Cristo Jesus, o nosso Senhor, ao olhar pelo sangue vertido na cruz, o sangue da nova aliança, nós nos lembramos, ó bom Deus, de que o Senhor nos comprou, para que nós também, eternamente, estejamos com o Senhor. Bom Pai, nós nos gloriamos pela Tua eternidade, ó Pai, e nós lhe somos gratos, porque Cristo Jesus pagou o alto preço para que nós pudéssemos vislumbrar dela com o Senhor para todo sempre. Senhor, a nossa oração é que o Senhor continue confirmando a obra da Igreja Presbiteriana do Jardim Maringá,
Que o Senhor continue, ó Deus Santo, confirmando a obra da igreja do Senhor espalhada por toda a face da terra. Que o Senhor, com teu Santo Espírito, esteja nos conduzindo, santificando, fortalecendo, para que a cada dia estejamos os contando, estejamos alcançando o coração sábio em tua presença, para auxiliar os nossos irmãos nessa caminhada, para fortalecermos uns aos outros, para juntos caminharmos até a pátria celestial, a Nova Jerusalém. No nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó bom Deus, nós rogamos as mais ricas bênçãos sobre esta igreja e sobre todo o teu povo espalhado sobre a face da terra, que clama Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. No nome de quem nós oramos. Amém. Muito obrigado, irmãos. Que Deus continue abençoando e fortalecendo a igreja do Senhor a cada dia.